4 coisas que me fizeram ter mais autoridade sobre o que eu faço e eu vou compartilhar aqui com você. O primeiro tópico desses 4 pontos que eu levantei, que mudaram a forma como eu trabalho, a forma como eu vendo os meus trabalhos, a forma como eu me importo com meus clientes. Uma das principais coisas que eu vi que o jogo começou a virar depois que eu virei a minha mentalidade, quando eu decidi investir em ferramentas. Ferramentas velhas te seguram, ferramentas novas, ferramentas atualizadas te libertam. E eu vivi isso na prática. Nos dias de hoje, como a gente tem uma dificuldade imensa com mão de obra cada vez mais escassa, você investir em ferramentas vai libertar a forma como você trabalha. Você vai deixar de depender tanto de mão de obra humana e você vai poder aliviar suas dores e suprir as suas necessidades, ter equipamentos que trabalham em alta performance, equipamentos que te dão alta produtividade, como Fincapino, Fretbox, Banjo, entre outros milhares de ferramentas que tem dentro da gama de ferramentas para drywall. Eu sei que no Brasil não é fácil a gente fazer investimentos em ferramenta, principalmente para quem está iniciando. Os valores são muito altos. Aonde eu estou querendo chegar? Você precisa virar a chave que você precisa investir em ferramentas. Você precisa fazer uma reserva para investir em ferramentas. As ferramentas vão te entregar mais produtividade, vai te entregar mais confiança e vai te entregar mais credibilidade. Quando você chega na obra e o cliente, ou até mesmo os outros profissionais que estão na obra, enxerga você descendo as suas ferramentas, se organizando, vê que de fato você se preparou, de fato você é um cara organizado e apto para executar aquele trabalho, vai te gerar muito mais autoridade. E a autoridade vai te gerar muito mais capacidade de poder cobrar valores maiores, cada vez maiores. Outra coisa, a ferramenta ela vai agilizar o processo, consequentemente vai aliviar a tensão do seu corpo. Porque a gente sabe que as nossas obras exigem muito do nosso condicionamento físico, Sobe, desce andaime, muito movimento repetitivo. Tudo isso influencia na nossa saúde e na nossa produção, principalmente nossa saúde a longo prazo. Você tendo equipamentos que aliviam a tensão do seu corpo, equipamentos que te ajudam a ter menos desgaste no seu corpo, mesmo que seja uma parcela pequena, mas que na prática, de fato, quem usa esses equipamentos sabe que muda muito o jogo. A longo prazo você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, para mim, os primeiros pilares para você se tornar um montador de alta produtividade é ferramenta. O segundo pilar que eu acredito que você tenha que implantar dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, é ter uma estratégia de montagem, uma linha de produção dentro das suas obras. Eu vejo muito montador que vem trabalhar comigo, montadores que eu conheço, que não tem uma linha de montagem, não tem um processo repetitivo dentro das suas montagens. Isso, consequentemente, gera para ele desorganização, atraso de obra e a engrenagem não roda da forma que tem que rodar. Você quer ser produtivo, você precisa ter uma linha de montagem. Wesley, o que seria uma linha de montagem? Eu costumo fazer a comparação. Quando você vê as fábricas, da forma que as fábricas trabalham, concessionária, entre outros, exemplo, você vai ver que eles têm uma linha de montagem, tem um processo repetitivo, passo a passo, que é passado para a equipe, os funcionários, no caso, assim que eles acessam as fábricas, e os próprios funcionários conduzem as máquinas ou trabalhos manuais com processos repetitivos. Eu acredito que você tem que ter dentro das suas obras uma linha de montagem, a forma que você vai começar, a forma que você vai fazer a saída, se vai ser primeiro tabicar, primeiro estruturar, enfim, que você crie uma forma que você consiga produzir com excelência e que você consiga passar isso para a sua equipe, para que a sua equipe acompanhe você e que a engrenagem rode da forma que tem que ser. Com certeza, se você ter uma estratégia de montagem, um ato repetitivo nas suas obras, dependente da obra que seja, com certeza a sua equipe vai entrar no ritmo e as obras vão fluir com mais tranquilidade. Você vai ver mais produção, você vai ver a obra mais organizada, até mesmo o prazo de entrega você vai conseguir fazer um cronograma mais assertivo, porque com a linha de montagem,
você vai saber por onde vai começar, você vai saber o que vai fazer no segundo dia, enfim, eu acredito que vai dar muito bom. Exemplo, dentro da minha empresa, como eu trabalho, a gente só monta a estrutura no início da obra. Eu não monto ambiente com estrutura e fecho e vou para o outro monte e depois volto para o outro acabamento. Não, a gente não faz isso. A gente monta a estrutura de toda a obra, depois a gente volta fechando toda a obra e depois a gente volta dando sequência, dando acabamento. Eu consigo ter uma previsão de entrega, eu consigo ter uma obra organizada, porque eu sei o que está acontecendo dentro do canteiro de obra. Até mesmo as coisas pequenas dentro da obra. Chegar, organizar a ferramenta, colocar as baterias para carregar, o horário que já começa a organizar as ferramentas, tudo isso a longo prazo muda demais o ritmo da produção. Então, para mim, o pilar 2 para você trabalhar com alta produtividade é você ter uma linha de montagem, um processo dentro das suas execuções. Pilar 3 para você dar início, pontapé, para trabalhar com alta produtividade, se tornar um montador de alta performance. A gente já falamos do pilar 1, que eu acredito que é indispensável, não tem como você trabalhar com alta produtividade se você estiver usando equipamentos da época da caverna. Não tem como. Você precisa atualizar o seu setup para você estar apto para executar projetos da forma rápida, eficiente e aliviando a tensão do seu corpo, deixando que as máquinas façam a parte mais difícil, que você fique no operacional, mas que as máquinas façam tudo aquilo que o ser humano pode evitar numa obra. Vou dar um exemplo bem claro aqui para ficar bem claro para você. Hoje a gente tem as stilts, as pernas mecânicas na obra. Não faz sentido você ficar subindo e descendo escada todos os dias, sendo que você pode se adaptar às stilts, trabalhar em cima da perna mecânica. Você só sobe uma vez, trabalha até na hora do almoço, desce e consequentemente você tem muita mais produção. Não faz sentido você ficar andando com o carro cheio de madeirite, cheio de andaime, sendo que você tem as stilts que você leva no porta-mala de um carro popular. Então é isso que eu tô querendo dizer para você. Tem ferramentas que vai aliviar. Fretbox, por exemplo, cara, a gente dá acabamento em 200 metros de forro em um dia e meio. Só não dá nem 2 dias, em um dia, porque tem que esperar o processo de secagem da massa, fitamento, etc. Mas é possível fazer até 200 metros em dia e meio de acabamento. A gente faz, vou executar agora na terça, quarta-feira, praticamente 150 metros de forro. E a gente vai fazer praticamente em um dia. Entendeu? Então é possível. O segundo pilar, retificando mais uma vez, no meu ponto de vista, é você ter uma linha de montagem, você saber o que de fato você vai fazer na obra, a sua equipe entender qual que é o passo a passo, por onde começa, qual que é o meio, qual que é o fim, o que tem que organizar, a hora que tem que parar, que seja rápido, repetitivo, porque o montador sabe o que ele precisa fazer para executar uma parede, para executar um forro, que a estrutura vem primeiro, depois é o carpinado, mas que isso venha a ser repetitivo. Tipo, no meu caso, que nem eu falei, monta tudo a estrutura, depois volta fazendo os fechamentos, isso vai mudar o seu jogo, com certeza. Para finalizar, eu vou erguer aqui o pilar 3, que eu acho que para você se tornar um montador de alta produtividade, um montador que gere autoridade nas suas vendas. Por que eu tô querendo dizer autoridade? Porque também não adianta nada você ter processo de montagem, ter ferramenta e não ter clientes, ou até mesmo ter clientes e ficar limitado na hora de fazer a cotação, não ter autoridade para apresentar os valores para os seus clientes, né? Eu, graças a Deus, hoje sou autoridade, né, no que eu faço, eu sou bem visto pelos meus clientes. Então o meu preço ele não é comparado com o preço do Chico, com o preço do Francisco. O meu preço é o meu preço. Muitas das vezes as pessoas me procuram qual que é o valor do metro quadrado, montadores querendo saber. E eu falo, cara, é muito particular de cada um, porque o meu preço é eu que coloco, eu falo que é justo. E os clientes, a grande maioria, entende, porque ele sabe que a gente executa com excelência, ele conhece, ele acompanha os nossos processos. Então tudo isso faz toda a diferença. Por que eu tô batendo nessa tecla? Porque para mim o pilar 3, você ser um montador de alta produtividade, um montador que gera autoridade nas suas obras para o seu cliente, é se posicione como um profissional. Se posicionar como profissional é você
ter a sua equipe uniformizada, primeiramente, eu acho que é indispensável você não trabalhar uniformizado nos dias de hoje, cara. O uniforme vai gerar, né, aquela primeira impressão, aquele primeiro olhar é o que fica. Então, quando você chega numa obra uniformizado, quando você chega numa obra, uma equipe toda organizada, o cliente vai te olhar com outros olhos do que se você chega de chinelo, de bermuda, ou com uma camiseta comum, uma bermuda de surf, que eu vejo muito andaime, eu vejo muito montadores em cima de andaime, até de bermuda de surf. Né? Essa semana mesmo eu passei numa obra, tinha um que tava com camiseta cavada, chinelo e bermuda de surf em cima do andaime. Cada um é cada um. Mas se você quiser gerar autoridade, se você quiser se posicionar como um montador de alta produtividade, você precisa se posicionar visualmente, tanto para os seus clientes quanto para aqueles que te vê do lado de fora. O que eu estou querendo dizer? Nas redes sociais, por exemplo. Você precisa estar bem apresentado. A rede social hoje é uma vitrine, a rede social é o seu currículo, é o seu portfólio, é ali que o pessoal vai te procurar, vai te conhecer, vai ter as primeiras referências e, como diz o ditado, a primeira impressão é a que fica. Se você não passar uma boa impressão, você contornar é muito mais difícil. Então, para você passar a primeira impressão, até mesmo na hora do cliente considerar a sua proposta comparada a outras, se você for um cara que se posicionar com a sua equipe, tá todo mundo bem uniformizado, bem vestido, certo? Um carro, não que seja um carro bom ou ruim, eu não faço questão de veículos, não é de marca. Falo mais um carro que, tipo assim, que te atenda, que se possível esteja ali com a sua identidade visual, isso vai mudar demais. Eu quero incentivar você a, de fato, se tornar um montador de alta produtividade, mas para isso você precisa se posicionar como tal. Para isso você precisa gerar autoridade e confiança. Então, para finalizar, o pilar 3 é você se posicionar como um profissional de alta produtividade. Você precisa se colocar nesse espaço, você precisa preencher esse espaço que é apto a você. Se você está aqui é porque você tem interesse. Então, eu acredito que se você montar uma equipe bem estruturada, bem uniformizada, com equipamentos de alta performance, com um tabuleiro de montagem, cara, você tem tudo para poder se tornar um montador de alta produtividade e ter sucesso nos seus projetos. Fora isso, tem muitas outras coisas que eu quero levantar, que eu quero apresentar para você, mas o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou finalizar por aqui. Eu espero que eu tenha passado uma referência legal, eu espero que eu consiga ter passado, né, o que está aqui dentro para você poder visualizar o que eu visualizei há um bom tempo atrás e que mudou o jogo dentro da minha. Dito isso, eu agradeço mais uma vez. Deixa aqui embaixo o seu comentário se você já trabalha dessa forma, se surgiu algum insight para você nesse bate-papo. Marca o seu amigo que precisa também entrar nesse foguete que vai te levar a serviços muito melhores, que vai te levar a lugares muito maiores. Muito obrigado, valeu, deixa seu comentário, tamo junto.